O assunto de hoje é o processo criativo. Eu levei um pouco de tempo para me deparar com esse assunto quando eu comecei a fotografar. A minha intenção inicialmente era ter uma câmera e fotografar, produzir, sem saber mesmo por que eu estava produzindo. E com o tempo eu fui apresentado a esse assunto que me despertou bastante interesse. Vamos então analisar o que é esse processo criativo. A gente tem que partir do princípio que é uma criação, que nós somos criadores, que nós somos produtores, aquele que cria, desenvolve, faz alguma coisa. Muito bom. Então o processo criativo, ele começa na sua intenção. Agora, eu uso uma base teórica sobre o processo criativo que inicialmente trabalhava com três pontos importantes e que eu fui somando a outras leituras e hoje eu falo em 5 pontos importantes que influenciam, que conceituam, que explicam esse processo criativo. O processo criativo, a primeira fase do processo criativo é o conceito. O que seria o conceito? O conceito é o porquê. Qual é a sua motivação? O que te motiva a fazer o que você quer fazer? Qual é a mensagem que você quer transmitir com o que você quer produzir? Qual é o sentimento que você está querendo apresentar ou proporcionar às pessoas com o que você está produzindo? Então, quando a gente pensa em criar alguma coisa, a primeira fase, na minha opinião, é o porquê você quer criar. É a fase conceitual, é a fase do conceito. Porquê, o que me motiva, o que eu quero transmitir, o que eu quero falar. Porque se eu falo, eu tenho que ter o que falar. Tem que existir uma mensagem. Então essa é a primeira fase, a conceitual. A segunda fase do processo criativo é o suporte que você vai utilizar. E podem ser usados diferentes suportes. O suporte que a gente se refere aqui, porque é a atividade que a gente escolheu, é a fotografia. Então o nosso suporte é a fotografia. Um músico, ele toca um instrumento, ele canta, um escritor escreve, nós fotógrafos fotografamos. E a terceira fase do processo criativo é a síntese. Sou eu, já que escolhi fotografia, eu unir o meu conceito, a minha ideia, a mensagem que eu quero transmitir, a minha fotografia. Então, a síntese é o ato fotográfico. Na verdade, a gente está pensando numa fotografia tradicional, naquela fotografia papel, onde eu fotografei e imprimi uma superfície de 2 dimensões, para ser um exemplo mais claro, para ser um exemplo mais específico. Mas a gente consegue se aprofundar um pouco mais, né? Da mesma maneira que na fase conceitual existem outros fatores que vão influenciar nesse meu porquê, ou existem fatores que vão influenciar nesse meu porquê, na mensagem que eu quero transmitir. Que fator poderia influenciar essa minha motivação, essa minha iniciativa de fotografar ou de ter uma ideia? O primeiro fator que influencia diretamente esse porquê
é o momento histórico que eu estou vivendo. O outro fator, ou outros fatores, seriam as experiências que eu já vivi, que também estão relacionadas ao momento histórico. Então, eu, influenciado por um momento histórico, pelo que está acontecendo comigo, tenho a motivação e o interesse de transmitir determinada mensagem. Lembrando que escolhemos o suporte fotografia, e a fotografia é um jeito de se comunicar, é uma ferramenta da comunicação, é uma maneira de eu dizer alguma coisa ao mundo. Muito bom. Ainda pensando nesse ato fotográfico, ou pensando nessa fotografia, a gente tem que conhecer os diferentes tipos de fotografia. Dentro dessa linguagem própria, específica que é a fotografia, pois a fotografia tem características próprias, existe os tipos de fotografia. Então as coisas, a gente começa explicando de maneira bastante simplista para que se torne fácil de se entender, mas conforme as explicações vão sendo um pouco mais minuciosas, a gente vê que as coisas não são tão simples como pareciam. Então, inicialmente, a gente já viu que o processo criativo tem essas três fases, que é o conceito, o suporte e a síntese, super simples de entender. Então, o conceito é o porquê, o conceito é a mensagem, o conceito é o sentimento que eu quero transmitir, o suporte já sabemos que é a fotografia, e por fim a síntese é o ato fotográfico, sou eu fotografando. Para a gente começar a colocar mais informação, eu vou acrescentar então ao meu conceito um momento histórico que eu estou vivendo. Que tipo de experiências eu tenho, que tipo de pensamentos eu vou ter influenciado por esse momento histórico que eu estou vivendo. Esse momento histórico vai interferir diretamente no meu filtro. Eu, fotógrafo, tenho um filtro das minhas experiências e um filtro cultural. Muito bem. Sabendo disso, escolho a fotografia e em algum momento eu vou identificar qual é o tipo de fotografia que faz mais sentido para a minha produção. E o ato de identificar qual é o tipo de fotografia, ele pode muito bem ser empírico, ou seja, você pega a sua câmera e sai fotografando diferentes assuntos aleatoriamente, sem ter nenhum tipo de base teórica, e entender que você gosta mais de um tipo de foto do que de outro. Mas seria muito importante, ou seria adequado, que você conhecesse os tipos de fotografia. E aí, os livros, né, a literatura, vai ser fundamental nessa sua base teórica. E tem uma outra parte do estudo da fotografia, do aprendizado da fotografia, que é você conhecer os fotógrafos e o que eles fizeram, porque tudo que tinha que ser fotografado já foi fotografado. A fotografia foi apresentada à sociedade em 1839 e desde então tudo que tinha que ser fotografado já foi fotografado. Todos os tipos, todos os assuntos. Então sugiro que você não se decepcione quando descobrir que todos os tipos de fotografia já foram feitos. Dito isso, cabe a você, criador, produtor, identificar em trabalhos que vieram antes dos seus, da sua intenção de fotografar, o que já foi fotografado, quem fotografou, como se fotografou, pensando na ferramenta, que tipo de fotografia, e agora eu estou falando que tipo de equipamento, que tipo de suporte essas pessoas tinham. Porque nós,
nesse momento, estamos no mundo digital. Nossas câmeras são digitais. E existe uma série de características da fotografia digital que a gente não tinha na fotografia dos anos 60, de 1960, por exemplo, que era diferente dos anos de 1920. Que tipo de evolução a gente teve de quando a fotografia foi apresentada em 1839 até hoje que o mundo é digital? Bem, em 1839 a fotografia demorava 8 horas para ser produzida. Quando existe um avanço de tempo e a fotografia conseguia aparecer em um filme na hora, e a gente está falando de 60, 70 anos depois, isso já é uma grande evolução. Na hora, depois de revelado, né? Depois de processado um filme, só o fato da gente ter um filme flexível, de pequeno formato, já foi uma enorme evolução. Quando a câmera deixa de ser um aparato pesado e passa a ser um aparato pequeno, portátil, isso é uma grande evolução tecnológica. Por isso que a questão do momento histórico influencia não só na minha ideia, como no meu suporte. Muito bom. Então eu, sabendo que o que está acontecendo ao meu redor influencia no que eu penso e no que eu quero apresentar ao mundo, eu escolho uma ferramenta, eu escolho um tipo de fotografia. E agora, quando eu falo de ferramenta e tipo, existe a fotografia sem câmera. Para quem não sabe, existem processos no século XIX que são produzidos sem a câmera fotográfica e são, sim, registros fotográficos. Então, sabendo que existem diversos processos, você pode escolher um deles, e o mais comum nesse momento é o da fotografia digital, é o mais usado por todas as pessoas, que é uma evolução daquele processo do século XX, onde a gente tinha o filme flexível que era comprado, um filme de 35mm que era comprado até num supermercado, numa farmácia, que eu colocava numa câmera portátil de fácil manuseio e fotografava o que eu quisesse, dependendo daquela condição de luz, mas enfim, eu tinha habilidade, eu conseguia fazer isso. A gente chega aqui nessa fotografia digital que hoje pode ser feita até por um aparelho de telefone igual a esse que eu estou fazendo essa live com vocês. Então, sabendo que existem diferentes suportes dentro da fotografia, dentro dessa linguagem própria que existe a fotografia, ainda somado, associado aos tipos de fotografia, quais seriam os tipos de fotografia? Você pode muito bem ser um fotógrafo de rua, você pode bem ser um fotojornalista, você pode ser um retratista, você pode ser um fotógrafo de arquitetura. Enfim, existem diversos segmentos da fotografia em que você pode atuar. E a gente não está falando de fotografia comercial, a gente não está falando de vender um serviço fotográfico. Eu estou falando de uma fotografia autoral, que é aquela fotografia que ninguém me mandou fazer, eu, motivado pelo meu momento histórico, pelos meus sentimentos, pelo que eu quero transmitir ao mundo, pego, me aproprio de um equipamento, escolho um tipo de fotografia, uso das características da linguagem fotográfica para transmitir uma ideia, para transmitir uma mensagem, para transmitir um sentimento. Nesse ato fotográfico que eu empunho minha câmera, seleciono um assunto e uso aquela técnica minimamente necessária de exposição, objetiva, foco, eu realizo a minha foto. Então, o processo criativo ele vem nessas 3 fases, ainda precisando desse... na verdade, não é precisando, sendo afetado por esse momento histórico, e por fim vem um dos fatores que eu considero muito importante no todo, que é o repertório do fotógrafo. O repertório do fotógrafo ele vem não só dos fotógrafos que ele conhece,
ou dos tipos de fotografia, mas ele vem também de todo o tipo de produto cultural e artístico que ele consome. Então pense o que você está consumindo de arte e cultura. Essa não é uma novidade. Ansel Adams já dizia que você não fotografa somente com a sua câmera, você fotografa com os livros que você lê, você fotografa com os filmes que você vê. Não são exatamente essas palavras, mas é isso que ele está querendo dizer. Tudo que eu consumo acaba de alguma maneira se refletindo ou aparecendo na minha fotografia. Então esse é o meu repertório. E aí, quanto mais repertório visual você tiver, certamente com mais facilidade você vai identificar quais são as cenas, assuntos ou tipos de fotografia que vão ser que se encaixarão melhor na mensagem que você quer transmitir. Muito bom, vamos resumir tudo que a gente falou. O processo criativo, ele está aí dividido nessas 3 fases que eu coloquei: a fase conceitual, a fase do suporte e a fase da síntese, sendo a fase conceitual o porquê, qual é a mensagem, qual é a minha motivação de produzir. A fase suporte é a ferramenta que eu escolhi para me comunicar. Lembrando que escolhemos a fotografia e a fotografia é comunicação. É uma linguagem que tem características próprias, é uma linguagem que já se desvinculou de outras linguagens há muito tempo. E, por fim, vem a síntese, que é o ato fotográfico. Eu, com as minhas ideias, escolhi um tipo de fotografia para transmitir essas ideias. Tudo isso vai ser influenciado pelo momento histórico que eu estou vivendo e também pelo meu repertório visual. E aí a gente sempre esbarra no discurso de muitos alunos ou de muitas pessoas, já que estamos falando de processo criativo e criação. Pô, mas eu não sou criativo. Na verdade todos nós somos criativos. Uns mais, outros menos. Com características de criatividade que são mais bem aceitas pela maioria, e outros com características da criatividade que são menos aceitas pela maioria. E esses dogmas, esses paradigmas da sociedade, eles sempre existiram. Os impressionistas, por exemplo, quando surgiram, os pintores impressionistas, quando surgiram, não foram bem aceitos. A fotografia, quando surgiu, não foi bem aceita. E tem que haver um mínimo de persistência e crença no seu trabalho para que você consiga defendê-lo no futuro próximo, né? Sim, todos temos de alguma maneira a criatividade, e se eu não tenho tanta criatividade quanto eu gostaria de dizer para você nesse momento que a criatividade é uma técnica que se aprende. Eu tenho um livrinho muito legal aqui desse autor, Roger von Och, que escreve sobre criatividade. Ele tem um livro que chama-se Um Toque na Cuca, que eu já usei muito. Parece um livro para criança, mas esse aqui vocês acham com bastante facilidade. Espere o inesperado, ou você não o encontrará. Ele fala de 33, deixa eu só para não falar uma bobagem. Ele fala de alguns exercícios. São 30 exercícios que você pode fazer para desenvolver a sua criatividade. Qual é o grande problema na hora de desenvolver a criatividade? O seu paradigma. Esse paradigma que está instaurado já, que está instituído na nossa sociedade. Muitos dos exercícios parecem exercícios para criança.
e aí você tem um preconceito e não executa. É muito legal a gente perceber como as crianças se relacionam com o mundo. Como elas pegam os nossos atos cotidianos e fazem e perguntam os seus porquês. E a gente fica sem saber como responder, porque é uma criança. E eu não estou falando de temas tabu. Eu estou falando de por que a porca chama porca. Olha que perguntinha, que pergunta é essa, né? Então, nesse livro você vai ter aí 30 exercícios para desenvolver a sua criatividade. E se você quiser um embasamento teórico, meu Deus! Fui desmascarado! O café não é café! E molhou toda a minha bancada. Um embasamento teórico sobre o ato fotográfico, o filtro cultural, o repertório que o fotógrafo tem. Esse livro do nosso mais importante professor de fotografia do Brasil, Boris Kosoy, que chama Fotografia e História. Você encontra em qualquer sebo virtual a preços módicos, ou você pode comprar também direto na livraria. Muito bom, Haas! Esse livro é muito legal. Um toque na cuca, esse livro é muito legal e ajuda mesmo a desenvolver a criatividade. Eu era um cara que me sentia muito travado com relação a essa criatividade. Esse livro caiu no meu colo um dia sem querer. Eu não acredito em sem querer, não acredito em por acaso, mas ele veio parar na minha mão e eu li esse livro em uma noite, porque ele tem uma fonte bem grande e tem muita ilustração que realmente parece ilustração para criança, e acho que é por isso que eu nunca tinha lido, porque eu tinha um certo preconceito com a capa, que é vermelha, enfim. Nada contra o vermelho, hein, minha gente? É que tem cara de livro infantil e eu não sou muito afeito às produções para crianças. Tá? Apesar de comprar muitos livros infantis para os meus filhos e ler e acompanhar com eles aí as histórias fantásticas infantis que temos para as nossas crianças. Muito bem, então essa foi a nossa live da semana do Café com a Fu. Eu espero que tenha acrescentado alguma coisa aí no seu pensar fotografia, no seu fazer fotografia, e acompanhe aí as próximas lives. Gostaria inclusive que, se vocês quisessem sugerir temas para as lives, manda mensagem na nossa DM que eu vou estudar a possibilidade. Se eu tiver condições de fazer essa live, vai ser um prazer. Muito obrigado pela audiência. Um beijo a todas e todos e viva